Para você saber o que você quer, na minha visão, precisam acontecer muitas coisas antes. Eu vou falar de duas específicas. A primeira é repertório, né? É você conhecer coisas, saber de coisas, ter alguma referência, ter algum exemplo, ter algum horizonte um pouquinho mais expandido. Coisa que é muito difícil se você cresce na periferia, na educação pública sucateada pós-ditadura também, com as referências de cultura que hoje a gente tem e que são difíceis da gente tornar com rede social, assim, sabe? Tio Google não ajuda? Ajuda, mas quando você... Quando a rede social mais famosa do mundo te dá conteúdos em 30 segundos, em 30 segundos não acontece nada dentro de você. Só ansiedade. E você vai pulando para outros 30, outros 30, outros 30, outros 30, outros 30. Oficialmente, o seu corpo não recebe nada profundamente. Você fica na superfície, na superfície, na superfície. Gente, assistam podcasts de 1h30, 2 horas, né? Vídeos, aula e aprenda alguma coisa. Fica aqui a dica. Então, o saber para onde eu quero ir, para mim, primeiro ele pressupõe repertório. E esse repertório, qual é a velocidade dele, qual é a profundidade dele, qual é a capacidade que eu tenho de elaborar, de pensamento abstrato mesmo, assim. Que aí tem muito a ver com escola, com educação. isso, numa população com 82% de analfabetismo funcional, fica difícil, né? Da gente imaginar esse lugar do repertório. E eu não estou falando de acadêmico, eu não estou valorizando esse lugar construído pelo Ocidente, não. Eu estou falando, de fato, de experiências de vida. De gente que chegou na faculdade e não sabe ler e escrever. É isso, é exatamente isso. E para mim, a segunda grande coisa que sustenta o saber para onde eu quero ir é a capacidade de conseguir imaginar vidas possíveis, né? E quando você está numa condição de fome, quando você está numa condição de ensino fundamental incompleto, em que você tem a mãe doente que não encontra o SUS, e que etc, etc, a sua capacidade de sonhar, ela é muito restrita. É modo de sobrevivência. Ela é muito restrita, né? Tudo que acontece no mundo, eu costumo dizer que tirando o sol que sobe, o sol que desce, as estações que se sucedem, todo o resto a gente inventou. O capitalismo a gente inventou, a maneira de se relacionar a gente inventou, tudo a gente inventou. Então, inventar pressupõe imaginação. O poder vir a ser. Quando você está muito ocupada tentando sobreviver, fugir de bala, fugir de policial, morrendo na fila de uma saúde pública que não funciona, é muito difícil convocar essa capacidade de imaginar. Então, você vai perceber que é difícil me tirar daqui, assim, né? Então, e aí, sim, isso você vem... tem razão. Isso é o que me faz levantar e dizer, tá bom, como é que eu cuido para que mulheres tenham a capacidade e a possibilidade de sonhar uma nova vida possível? Esse é o primeiro gancho que eu vou fazer para a escuta. Porque o que a gente faz com 400 mulheres... é só sobre isso. É só sobre dizer para elas, vamos construir uma vida possível. Onde você tem autonomia financeira, autonomia sobre o seu tempo, autonomia sobre o seu trabalho. E como é que a gente faz isso acontecer? Isso é o trabalho de 399 mulheres e um homem, que é o marido da fundadora, o Diego. O Diego e a Marina são os fundadores, né? Então, é uma ideia da Marina que o Diego abraça e... em 5 anos, especificamente em 18 meses, a gente passa de 30 para 400 pessoas. A gente está fazendo alguma coisa certa, né? Então, a gente já deixou de operar break-vada, né? No break-even, no equilíbrio. A gente já passou desse lugar. Temos investidores, conselho e etc. Então, alguma coisa a gente está fazendo direito. Mas quando a gente olha para a pessoa no centro, a gente está falando sobre entregar para ela a possibilidade de viver, de imaginar uma outra vida possível.